Amém, pastor. Agora é com o senhor, fique à vontade. Amém, glória a Deus. Agora que conseguimos chegar, deixa eu cumprimentar carinhosamente a todos, com a graça, com a paz do Senhor, e dizer um pouquinho da nossa alegria, da nossa gratidão, porque o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, é um Deus que se importa conosco, e especialmente é um Deus que não fica indiferente. Muitas vezes, existem pessoas que acham que Deus, a bem dizer, não está nem aí. Mas isso não é verdade. Quem acha que Deus não está nem aí, não conhece a Deus. Porque o nosso Deus, conforme diz a palavra do Senhor, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E eu fico encantado com a delicadeza, com a fineza, com a gentileza desse Deus a quem nós servimos. Sendo nós meros pecadores, ele se importa conosco. Ele não fica indiferente. Por isso é que a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E o jovem casal que está dividindo a tela comigo e com a Josi, esse jovem casal aí é prova de que Deus não fica indiferente à oração do justo. Nós temos duas testemunhas vivas e dois testemunhos vivos de que Deus não fica indiferente ao nosso clamor. Tem gente que começa a orar e eu fico só observando. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Criador de todo o universo. Sabe, meus irmãos, ele é tudo isso e muito mais. Mas ele não é um Deus que está lá no terceiro céu, ele também está. Mas ele não está só lá. E eu gosto de orar a esse Deus com uma palavrinha muito simples, que fala Abba, Pai. Porque quando eu chamo Pai, eu não estou falando de alguém que está longe, tão longe que eu nem alcanço. Tem gente que fala de um Deus que está tão longe que nunca vai ser alcançado. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. E a prova viva de que ele está perto é esse jovem casal que eu fico encantado aqui de ver. Eles são prova de que o Senhor está perto. Porque quando nós clamamos, ele se manifestou e disse, não preocupa não, porque eu estou perto. Independente das circunstâncias. A palavra de Deus diz, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, que não haja vacas nos currais e nem mantimentos nos celeiros. Todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. E quando a gente olha Abacuque descrevendo esse cenário, meu Deus, a figueira não floresce. Figueira, todos sabem, é o símbolo de Israel. A videira não tem mais fruto. O produto da oliveira já mente, ou seja, não há mais azeite. E a videira, que produz o vinho,
também não está mais lá. Ou seja, não tem azeite, não tem vinho, não tem o símbolo da nação de Israel, não tem nada, não sobrou nada. Não sobrou azeite, que é a presença, não sobrou o vinho, que é a alegria, não sobrou o fruto da figueira, que é a nação, que é a identidade, não sobrou nada. Não tem mantimento, não tem comida, não tem gado, não tem nada, não sobrou nada, mas eu me alegrarei. E eu me alegrarei por quê? Porque ele está perto. Glória a Deus. Ah, mas fulano está internado no hospital. Ele está perto. Ah, mas fulano perdeu o emprego. Ele está perto. Aleluia. E em Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele fala assim: todas as coisas, não apenas algumas, mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Ou, numa outra tradução, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, a enfermidade coopera para o bem? Às vezes. Quando vem de Deus, quando Deus permite, é para construir testemunho, e a resposta é sim. Aleluia. Quer dizer que, às vezes, eu perco o meu emprego e coopera para o bem? Se você tem a sua vida na mão do Senhor, a resposta é sim, coopera para o bem. Porque é interessante, Deus, ele não tem a mesma visão que você e eu. Quantas vezes Deus tira de nós alguma coisa para nos dar outra? Quantas vezes Deus permite situações para nós amadurecermos? Porque eu não tenho dúvida que depois desse episódio vivido no ano de 2025, depois que papai e mamãe ficaram dodói, Josiane ficou mais forte. Josiane cresceu. Josiane amadureceu. Mas só... tem até um bom ditado, velho e bom ditado, que diz que marinheiro bom se faz é na tempestade. Tem crente que quer ser marinheiro de piscina, que não tem nem marola, que não tem onda, que não tem vento. Só que quando Jesus Cristo entra no barco e manda os discípulos atravessarem para o outro lado, lá no meio do mar da Galileia surge o quê? Uma tempestade. Deus estava na tempestade? Sim ou não? Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. Tanto é que quando Jesus é despertado, ele repreende o vento. O problema não está no vento. Ele manda ao mar que se cale. O problema não está no mar. O problema está em quem está comigo no barco. Quem é que está com você nesse barco? Quando Josiane falou, papai está doente, pastor, vamos orar. Mamãe não está bem, pastor, vamos orar. Eu dizia, calma, a gente sabe quem está no barco. A gente sabe quem está nesse barco. Mas ele permitiu a tormenta, permitiu a tempestade para que o seu nome fosse glorificado. E aqui eu entro com uma chave. Você conhece o texto? Eu estou falando aqui para pessoas que conhecem a Bíblia. Josiane, seu Paulo, sua esposa, conhecem a Bíblia. Então eu posso aqui passear pelos textos bíblicos e pelas escrituras à vontade, porque vocês conhecem. Aqui é um culto, então eu não preciso me preocupar com formalidades e nem com características de redes sociais. Nós estamos num culto, e num culto a gente conversa francamente. Então eu não quero pregar, eu quero conversar com vocês. Eu não quero pregar, eu quero simplesmente falar daquilo que o meu coração está cheio. E hoje o meu coração está cheio de alegria, porque o Senhor está perto. Eu aqui em São Paulo, vocês em Pernambuco, mas o Senhor está perto. Ele não está longe. Não importa que nós estejamos em estados diferentes, em regiões diferentes do Brasil. O importante é que o Senhor está perto. E olha que interessante. Quando surge essa tempestade, e aí, por que teve tempestade? A primeira pergunta,
O inimigo não queria que Jesus e os discípulos chegassem do outro lado. Por quê? Porque do outro lado tinha um gadareno cheio com uma legião de demônio que Jesus ia libertar. O inimigo se levanta, coloca uma tempestade. Mas como que você sabe, Alexander, que tem o inimigo na tempestade? Simples, porque Jesus repreendeu o vento. Se repreendeu é porque não veio de Deus. Mas o Senhor estando no barco, até o que não veio de Deus tem que se calar. O Senhor estando no barco, até as ondas que não vieram do Senhor tem que silenciar, porque maior, bem maior, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E a palavra de Deus pergunta, agindo eu, quem o impedirá? Então, estando Jesus no barco, o inimigo queria impedir. Jesus sabia que tudo isso aconteceria. E Jesus ainda usa a tempestade para ensinar os discípulos. Muitas vezes Jesus usa a enfermidade para nos ensinar. Muitas vezes Jesus usa o desemprego para nos ensinar. Muitas vezes Jesus usa a crise para nos ensinar. E eu quero deixar uma lição para vocês. Eu já estou, digamos assim, eu não sou tão jovem quanto esse lindo casal. Mas posso dizer que também já estou ficando meio jovem. Né? Essa barba branca, essa careca aqui já não escondem mais que eu estou ficando jovem. Então, eu posso lhes dizer que nessa minha caminhada em que eu estou ficando jovem, é impressionante como as pessoas têm dificuldade em entender que Deus está no controle da situação. Até Jó, ele percebe que o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Acaso esperaríamos do Senhor somente o bem? O Senhor Deus nos deu, o Senhor Deus nos tirou. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia fala que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Isso é Jó, capítulo 1, capítulo 2. A mulher fala para ele, amaldiçoa Deus e morre. E ele fala, você fala como uma louca, porque você não está entendendo que Deus está nesse negócio. E estava mesmo. Deus deu autorização para Satanás para que simplesmente ele tocasse na vida de Jó. Tocou nos filhos, tocou nos bens, tocou na saúde, tocou na dignidade. O livro de Jó quase inteiro são os amigos de Jó, os verdadeiros amigos da onça, diga-se de passagem, perturbando a vida de Jó. Eu não queria uns amigos que nem esses três, não. Eu preferia não ter amigos do que ter amigos feito esse Zofar, Elifaz e Beldade. Eu preferia não ter amigos como eles. Eles são os amigos da onça. Mas, enfim, às vezes Deus permite até os amigos da onça para nos ensinar quem ele é. Mas de onde que você está tirando tudo isso, Alexander? Porque lá no capítulo 42 do livro de Jó, Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Quando chega Jó 42, versículo 5, o próprio Jó admite, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Quer dizer que Jó precisou passar por tudo aquilo para conhecer a Deus. Porque antes ele só conhecia de ouvir. Quantas vezes nós saímos das nossas tempestades conhecendo mais o Deus a quem nós servimos? Porque ele se revela no leito da enfermidade. Pasmem. Ele se revela na tempestade. Vem comigo aqui, continua comigo, vem acompanhando, vamos na Bíblia. Quando acontece a tempestade, Jesus está onde? No barco. Mas ele está em que lugar do barco? Ele está simplesmente num lugar estratégico do barco. Porque não se trata de estar no barco. Jesus estava na popa do barco. Só para você ter ideia, ele estava dormindo, travesseirinho, gotosinho, porque ele estava cansado, ele era homem. Só que ele estava na popa. Popa, caso você não saiba, é a parte de trás. É onde fica o leme. Ou seja, até dormindo, Jesus está no controle.
A questão não é estar no barco, porque Jonas, quando estava no barco, ele estava no porão. E porão é lugar de vergonha, é lugar de se esconder. Jonas estava fugindo. Mas isso é assunto para uma outra pregação, para um outro culto. Jonas estava fugindo e Jesus estava no controle. Ambos dormindo, ambos num barco. Só que um no controle, outro na fuga e na vergonha. Jesus dormindo estava no controle. E os discípulos apavorados, remando, jogando água para fora. Quando eles viram que eles não iam dar conta, e Jesus dormindo, eles acordam. Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus simplesmente, ele não se altera. Quem entende e conhece a Deus não se altera. Jesus não se alterou. Ele simplesmente agiu com autoridade. Aleluia. Normalmente, quem se altera, o patrão que se altera, o pai que grita com os filhos e se altera, ele é autoritário. O autoritário se altera. Quem tem autoridade permanece sereno. Jesus continuou sereno. Ele simplesmente se levantou, repreendeu o vento, porque não veio de Deus, mas Deus permitiu, porque queria ensinar uma lição para os discípulos. Ele repreende o vento, ordena ao mar que se cale e tudo se faz bonança. E aí os discípulos começam a perguntar uns para os outros, quem é esse que até o mar e o vento o obedecem? E Jesus vira para eles e diz assim, por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Aqui está a chave. Aqui está a chave. Fé. Glória a Deus. Por que esse casal lindo está sentado aí ouvindo hoje esse culto de ação de graças? Porque tem fé. Eles têm fé. E a fé é exatamente o que faz com que eu acesse o milagre. Aleluia. É a fé que faz com que eu acesse o milagre. O tema dessa ministração, isso é uma estratégia, viu, Josi? Eu vou te ensinar. Sempre dá o tema no final. Porque quando você dá o tema no começo, quem não gostou do tema já nem presta atenção. Se você der o tema no final, se a pessoa não gostou do tema, ela já ouviu, já foi. Não dá mais tempo de retornar. Não dá mais para desistir. O tema dessa ministração é a fé que gera o milagre. Glória a Deus. A fé que gera o milagre. E nós estamos num culto de ação de graças que teve fé que gerou milagre em dose dupla. São Amém. dois. Olha, teve fé nessa conversa, hein? Porque foram 2 milagres. Glória a Deus. Tem o Senhor milagre e a Senhora milagre. São 2. E no meio disso tudo tem uma palavrinha-chave aqui. Fé. Isso é tão sério que a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, se a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, o que é que a gente pode perceber? Que sem fé o justo não viverá. Uau! Porque o justo viverá pela fé. E se não tiver fé? Ora, sem fé o justo não viverá. É por isso que tem um monte de justo aí só sobrevivendo. Não está vivendo, ele está sobrevivendo. Por mais que aquela música seja linda, sobrevivi, adorando, sobrevivi, não sei o quê, sobrevivi. Amém. A gente sobrevive quando tem uma crise, mas Deus não nos colocou nessa terra só para sobreviver. Deus nos colocou nessa terra para viver uma vida abundante. Glória a Deus. Mas para viver uma vida abundante, meus irmãos e irmãs, tem que ter fé. É interessante, no texto de Marcos, capítulo 9, a Bíblia conta a história da cura de um jovem possesso. Lembra aquele menino que o espírito maligno possuía, jogava no fogo, jogava na água para o matar? E aí os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E agora, hein?
pegaram um demônio mais endemoniado que os outros. O capeta que estava nesse menino era mais encapetado que os outros. O diabo que cuidava de judiar dessa pessoa, desse jovem, era mais endiabrado que os outros. Aí os discípulos não deram conta. Por quê? Lhes faltava? Claro, Jesus explica. Esta casta não sai se não for por jejum e oração. Ora, jejum e oração é para aumentar a minha fé. É tão sério isso que tem gente que já começa orando desistindo da oração. Você já percebeu isso? Ai, Senhor, meu Deus, e agora? Já desistiu da oração. Essa oração já deu ruim. Ai, Senhor, socorro. Em vez de ser uma oração, virou uma lamentação. A Bíblia deixa muito claro. Você nunca vai ver Jesus lamentando. Ai, agora, como é que eles vão fazer? Lázaro morreu, socorro. Não, ele continuou sereno. Vamos até lá acordá-lo. Ué, mas se ele dorme, ele está bem. Não, 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 ele morreu, mas nós vamos até lá acordá-lo. Nem a morte era problema para Jesus. Mas aí Marta, Maria, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, João capítulo 11, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, olha a palavra-chave, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Yeah. Ah, eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressurgir no último dia. Não, faz o seguinte, você não está entendendo nada, me leva até onde vocês o depositaram. Levaram Jesus até lá. É bem verdade que Jesus chorou. O lado humano de Jesus estava consternado. Acontece que isso não era problema. Por quê? Jesus chegou e disse, remova a pedra. Amados, a pedra tem um nome. Ela se chama incredulidade. Porque perceba como Marta e Maria não criam. E Jesus estava ali em pessoa, em carne e osso. Mestre, já cheira mal. Já faz 4 dias. Jesus não estava nem aí se cheirava mal. Ele veio para mudar a história. Glória a Deus. Tem muita gente preocupada. Ai, meu Deus, vai internar. E daí, até se morrer, vai ressuscitar. Glória a Deus. Jesus fala, tira a pedra. Não pode, mestre, tira a pedra. Não, tira a pedra. E nessa noite, em nome de Jesus, remova a pedra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A pedra da incredulidade. Não fique incrédulo. Quando eles finalmente removem a pedra, olha o que Jesus faz. Ele agradece. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Mas o Senhor permitiu essa situação para que eles creiam. E tendo dito isto, ele disse ao morto, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Glória a Deus. E eu vejo aqui 2 milagres, tá? O primeiro é o morto voltar à vida. E o segundo é ele sair amarrado. Porque todos os mortos, eles eram envoltos como se fossem múmias. Eles eram todos enroladinhos. Eu não sei como é que ele saiu todo enrolado. Eu sei que ele saiu. Eu não sei como é que ele saiu todo enrolado, feito uma múmia paralítica. Ele saiu. 2 milagres. Glória a Deus. Porque ele ouviu a voz do mestre. Quem ouve a voz do mestre, ainda que esteja morto, torna a viver. Glória a Deus. E é interessante, voltando ao episódio da tempestade. Por que vocês duvidaram? Homens de pequena fé. Eu não tenho dúvidas, Josiane, que se nós não crescemos de verdade, esse lindo casal não estaria aqui. Mas a fé gera o milagre. Aleluia. Sabe o que é fé? Eu vou explicar para você, vou contar para você. A cura ainda não tinha acontecido
E Josiane já estava programando o culto de ação de graças. Verdade ou mentira, minha irmã? Verdade. A cura ainda não tinha acontecido. E a minha irmã já estava agendando um culto, aliás, não um 4. A fé é grande. Pense numa mulher de fé. Cultos de ação de graça. Aleluia. E eu vejo mulherada por aí falando, meu marido está perdido, meu marido foi embora, meu marido está penina, meu marido... Ai, para! Marca o culto de ação de graças. Marca a renovação de votos. No mundo espiritual acontece primeiro, você determina. Isso é fé. Fé que gera milagre. Cadê a fé do povo de Deus, Senhor da glória? Hoje os milagres estão tão escassos. Perceba, a igreja primitiva, milagre era rotina. Olha, eu não tenho ouro, não tenho prata. Atos capítulo 3. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pum, estendeu a mão direita, o paralítico levantou e andou. E simplesmente continuou, entrou para a oração da hora nona, o círculo de oração deles, né? Entrou para a oração das 3 da tarde, e lá se foi, o paralítico foi andando para dentro do templo. E agora? Fazia parte da rotina. Não era nada extraordinário. Estava Paulo conversando e ministrando e ensinando, a hora avançou, o menino o Eutico, que estava na janela, caiu, morreu. Caiu e deu uma morrida. O apóstolo Paulo simplesmente parou um pouquinho a pregação, foi lá, acordou o menino que tinha morrido, né, que estava dormindo, e continuou pregando. Uma ressurreição como se fosse banal, comum, rotina. Hoje em dia, quando alguém é curado de uma unha encravada, é motivo de uma celebração de 7 dias, porque não tem mais milagre na igreja. Aí você vai perguntar, mas o que aconteceu? Jesus mudou? Não. A palavra mudou? Não. A promessa mudou? Não. O que mudou? Nós. O que aconteceu com nós? Nós não temos fé. Veja que sempre acontece baseado na fé. Filha, a tua fé te salvou. Vai. Filho, seja feito conforme a tua fé. Aleluia. É sempre baseado na fé. A mulher do fluxo de sangue foi assim. Bartimeu, aquele cego que clamava à beira do caminho, assentado ali no caminho de Jericó, foi assim. E o que acha que vai ser diferente hoje? Não é por mágica, é pela fé. Jesus não pôde. Olha, escuta essa, que essa pesa. Jesus era de Nazaré. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque o povo não cria. Não cria no Jesus em pessoa. Veja que o problema da incredulidade é antigo. Só que ali não estava na igreja. O que me assusta é ver que hoje a incredulidade domina a igreja. A incredulidade parece que se esparramou, se proliferou, contaminou a igreja como uma erva daninha. O joio hoje tem nome, é incredulidade. Hoje se fala, vamos orar para Deus curar. Será? Pronto, já deu tudo errado. Não tem fé nenhuma. Se perguntou, será? Então não será, não. Porque você já começou ruim a oração? Quantas vezes você já orou por alguém e disse assim, eu já fiz isso. Você está curado em nome de Jesus. A pessoa disse, estou mesmo, já não está mais. Pois é. Você está curado em nome de Jesus. A pessoa tem que tomar posse. Eu creio. Ah, não, mas será? Já não está mais. Perdeu. Perdeu, Playboy. Perdeu. Nós precisamos ativar o modo fé para acessar o milagre. Glória a Deus. Por isso é a fé que gera milagre. E essa palavra tem provas vivas aqui, diante da telinha. Está aqui esse lindo e jovem casal. Eles são provas vivas de que a fé gera milagres. E ainda um milagre musical. Que lindo! Toca acordeon.
Ainda é um milagre musical que glorifica a Deus. Eu estava aqui ouvindo, dirigindo, vindo da igreja para casa, só glorificando a Deus. E tinha hora que eu tinha que me concentrar. Peraí, que senão eu vou bater o carro. Se eu me emocionar muito com o louvor, não vai dar certo. Veja que o milagre existe, porque Deus não mudou. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Não seguirão quaisquer pessoas, seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, se beberem alguma bebida mortífera, não lhes causará dano. Só que tem um detalhe. Seguirão os que crerem. Por que os sinais não estão seguindo hoje? Porque não creem. Os crentes não creem. Fica até ridículo dizer isso, porque é crente que não crê. Que barbaridade. Um crente que não crê. O que adianta um crente que não crê? É a igreja hoje. Está assim de crente que não crê. Viraram aqueles crentes, sabe, desesperado correndo atrás de oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Vocês oram por mim, vocês oram por mim. Crente 6 horas, né? Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Mas por que eu vou orar por você? Porque é o crente galinha da Angola, né? Porque eu tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tá sempre fraco. Mas tô fraco por quê? Porque não crê. Ora, se o justo viverá pela fé, sem fé, o justo não viverá. E eu quero incentivar a igreja, como um todo, a ativar o modo fé. Porque, presta atenção, quem anda na fé vive o sobrenatural. Quem anda fora da fé só vive o natural. Se você quer viver o sobrenatural, é necessário ativar o modo fé. E eu pergunto para você, como está a sua fé? E é interessante que a fé, ela não é provada na calmaria. A fé não é provada na saúde. A fé não é provada com as contas pagas. A fé não é provada com o bom emprego. A fé não é provada com a casa boa, com o carro novo. Deus pode te dar tudo isso, porque Ele é Deus. Mas primeiro Ele vai provar a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Abraão foi um dos homens mais prósperos que já houve. Só que primeiro Deus provou a fé dele. E disse, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, quem está na zona de conforto, Abraão estava lá na terra de Ur, dos caldeus, na zona de conforto. Não é ali que Deus vai provar a fé. Não é quando está tudo legal que Deus vai provar a fé. Deus vai provar a fé ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da oliveira minta, que o salário não caia na conta, que as contas estejam atrasadas, que perca o emprego, que venha enfermidade, que venha o luto. Aí tem toda uma abordagem sobre o luto, porque a Bíblia diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que onde há festa. Deus prova também no luto,
porque a nossa morte é parte do projeto. Eu sei que esse jovem casal ainda tem muito tempo, porque são jovens. Mas para todos nós, a única certeza que temos é que um dia todos nós vamos dar uma morrida. É inevitável. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Então, a fé, ela é provada na dor. A fé, ela é provada no choro. Sabe aquelas vigílias da noite em que você se derrama em lágrimas? E como diz o salmista no Salmo 42, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Por que te perturba, ó minha alma? Por quê? Por que te perturba, ó minha alma? Ele pergunta. Ele está conversando com a própria alma. Ele já está tão desatinado que ele está perguntando para a própria alma dele. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha, espera. Só que o espera, deixa eu explicar para você uma coisinha aqui. Mais uma liçãozinha para anotar no caderninho. O espera não é de esperar. Está aqui a professora Josi, que é boa nisso. Ela dá aula de espanhol, dá aula... Ela sabe isso que eu estou falando. Esperar aqui não é de aguardar. Mas o espera tem a ver com o verbo esperançar, que tem muito mais a ver com a origem espanhola, inclusive esperançar. Espera em Deus, ou seja, tem esperança em Deus. E o que é que alimenta a nossa fé? É a esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, porque há esperança para o ferido, ainda que como uma árvore cortada, venha o seu tronco a secar e a raiz envelhecer, ao cheiro das águas, brotará como planta nova, florescerão os seus brotos. Glória a Deus. Mas a esperança é que nutre a fé. E por que a gente vê tanto crente hoje desesperançado? Esperei com paciência no Senhor. Mas não é que eu esperei, estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Não é a esse esperar de aguardar. Estou esperando. O esperando é de esperançar. Eu tenho esperança no Senhor, porque a sua palavra diz e ele não mente. Glória a Deus. Eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Eu comecei falando sobre a questão de que Deus não fica indiferente. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Então espera. Mas não espera como quem está só de braços cruzados esperando, picudo assim, carrancudo. Espera como quem tem esperança. Está aqui um outro testemunho vivo, a irmã Francivânia, que está aqui acompanhando a live. Quantas vezes a irmãzinha dela passou por um acidente recentemente, a Rosália. E Deus visitou no hospital. E Deus fez a obra. Porque Sim, Deus é fiel. Também foi outra, viu, Josi, que pediu oração nas madrugadas. Sabe como é que é? Conhece, né? Sabe como é que funciona? Pastor, ajuda aqui, que minha irmã sofreu um acidente, socorro! E Deus ouve, está escrevendo aqui, ó, verdade, pastor. Deus ouve. Por quê? Porque eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus não falha, Deus não tarda, Deus não erra, Deus é santo. Aleluia. Mas o mais importante, ele se importa com você. Ele não ficou indiferente à sua oração, José. Amém. Ele ouviu o seu clamor e atendeu o seu pedido. Porque ele não é um Deus que fica indiferente. Ele olhou a sua fé e a sua fé e a fé desse lindo e jovem casal de servos do Senhor. Esse momento único de fé gerou
os milagres. E eu termino, porque senão vira vigília, a gente se empolga e vai longe. É culto, não é vigília, pastor, se liga. Não se entusiasma demais. Eu termino dizendo para todos vocês que o Senhor é um Deus que ouve o seu clamor. Mas para isto é necessário ativar o modo fé. Ative o modo fé e você viverá milagres. Às vezes você precisa pedir reforço, né, Josi? Me ajuda aqui na minha fé. Pois é. Lembra do pai do menino que eu falei? Que o demônio pegava, jogava na água, jogava no fogo para matar. E aí Jesus chega na situação. Os discípulos não deram conta. Mas aí Jesus chega na situação. E Jesus pergunta para o pai daquele rapaz: há quanto tempo ele sofre com esse mal? E o pai responde: desde a infância. E olha que interessante, Marcos capítulo 9, o texto diz assim: o pai pede ajuda para Jesus e diz: se você pode livrar o meu filho desse mal, pode nos ajudar? Versículo 22 do capítulo 9 de Marcos. Pode nos ajudar? E Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E no versículo 24, esse é o versículo-chave. Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O pai pediu ajuda. Eu creio, mas a minha fé não está alcançando, está faltando um tanto. Me ajuda, Jesus, na minha falta de fé. E naquele momento, Jesus simplesmente repreendeu o espírito imundo e libertou o jovem. É verdade que o jovem caiu como morto, e todo mundo disse: morreu. Aí Jesus foi lá, tomou pela mão e o levantou e o restituiu ao seu pai. Marcos 9. Essa aqui é outra estratégia também, viu, Josi? Às vezes eu deixo o texto chave pro final. Assim, o cara não dorme. Ele quer saber onde é que está embasada a palavra. Esse cara está pregando, eu quero saber onde é que está embasada essa palavra. Ele está pregando, mas eu quero saber onde é que está embasada. O cara não dorme. Ainda mais nesse horário, é estratégia. Eu já prego há mais de 30 anos, já aprendi umas estratégiazinhas. Marcos 9. Porque às vezes o pregador ele já lê logo no começo. Nada contra, não está errado. Mas aí o cara lê e fala, ele ainda pensa: eu já ouvi tanta pregação desse texto aí, acho que eu vou até dar uma cochilada, sabe? Vou até dar uma dormida aqui. Eu já conheço o texto mesmo. Agora você está falando, você está pregando, você está falando, e você não fala onde é que está o texto. E o cara, ai meu Deus do céu, onde é que ele vai embasar esse negócio? Onde é que está? Cadê? Ele não dorme. Nem que seja por curiosidade, ele presta atenção até o final. Então, só para dizer que o pastor não viajou na maionese, ele pregou, sabe-se Deus de que texto? Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Não tem problema. A Francivânia pediu ajuda. Pastor, me ajuda na minha falta de fé. Minha irmã acidentou, está no hospital, socorro, misericórdia. Amém? Josiane pediu ajuda. Papai não está bem, mas agora a mamãe também não está bem. Me ajuda na minha falta de fé. Dois te ajuda. Precisa reforço. Não tem problema. O importante é buscar fortalecer, aumentar a fé. Porque a fé gera milagre. Que Deus abençoe. Desculpa ter demorado para entrar, mas eu estava na igreja, e aí até chegar aqui demorou, etc e tal, mas deu tempo, e eu agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Pastor, nós que agradecemos, mas eu queria lhe pedir mais um favor. Que o senhor ore por esse jovem casal
Pode deixar. Vamos orar. Vamos. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e que não fica indiferente ao anseio, ao clamor do nosso coração. Eu te agradeço, porque há aqui uma prova viva e palpável de um Deus que opera milagres. Porque nós estamos na presença de um Deus que tem a última palavra. A última palavra não está com o médico. A última palavra não está com os exames e com o diagnóstico, nem com a ciência, nem tampouco com o homem. A última palavra está com o Senhor. E eu te agradeço, porque o Senhor liberou palavras sobre estes amados irmãos, pais de Josiane e Valério. E a palavra liberada sobre eles foi vida. 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 E por isso eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu o nosso clamor e eles estão aqui em gratidão e adoração a Deus, num culto de ações e graças, para exaltar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, a nossa oração é que o Senhor complete a obra, confundindo a medicina, para mostrar que tu és Deus. Complete a obra, visitando a saúde dos teus filhos, trazendo a resposta sobrenatural dos céus, para que eles possam estar na frente dos médicos, diante da equipe médica, diante dos profissionais da saúde e dizerem: o meu Deus é Deus de milagres. O meu Deus faz o impossível acontecer. O meu Deus é o único Deus sobre o universo. Antes dele, nenhum Deus se formou. Depois dele, nenhum outro haverá. Pois ele é o que era, o que é e o que há de vir. E aleluia, ele voltará para nos buscar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu abençoo este casal tão querido, tão fiel a Deus, tão amado pelo Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para que eles vivam a plenitude da promessa, do milagre, da bênção e da cura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa para o pastor? Eles estão mandando agradecer, meu pai é bem tímido. Mas eu também sou. Nós agradecemos, pastor. O senhor está sempre à disposição de estar aqui. O senhor sabe que esse culto é seu também. Dia que quiser também estar, o senhor diz: Rosane, olha, quer pregar? Fique à vontade. Eu agradeço em nome dos meus pais, da minha família, por todo o carinho que o senhor tem por mim, por nós. Nós o adotamos também em oração. E eu creio que mais cursos e ações de graças virão, não só na nossa família, como na sua também, como na de todas as pessoas que estão aqui, que vão ouvir depois. E eu só quero agradecer. E o senhor pode dar suas considerações finais. Meu pai ainda vai deixar o último louvor, a gente vai orar para poder encerrar. A palavra, Josi, é gratidão. Somos um só corpo, independente da localização e da denominação. Então, no corpo, um é parte do outro. Por isso a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então,
Quando alguém precisa de ajuda, é natural que procure ajuda no corpo. Então, aqui está o princípio da unidade. Porque nós somos um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Então, não é nada extraordinário o fato de que nós, como posso dizer, juntemos a nossa fé quando isso se fizer necessário. Porque às vezes a tempestade é muito grande. Ah, tô dando conta não, vem cá que eu tô gloob-gloob. Tô me afogando, gloob-gloob-gloob. A tempestade aqui vem em dose dupla, pastor, ajuda aqui que eu tô afundando, gloob-gloob-gloob. E aí nós unimos a fé para gerar um milagre. Amém. E eu uso isso como uma lição, um incentivo, para que você não tente vencer suas lutas sozinho. O inimigo quer justamente isso. Ele quer roubar a sua esperança, porque aí não terá fé, e confundir você para que você pense que está sozinho. Isso aqui dá uma outra pregação. Elias, quando achou que estava sozinho, ele quis morrer. Deitou debaixo de um zimbro, pediu a morte, depois entrou na caverna, porque ele achou que estava sozinho. E o Senhor Deus fala para ele, tem mais 7.000, você não está sozinho. Você não é o último. Tem mais 7.000 que não se curvaram, que não adoraram a estátua. Você não está sozinho. Isso alimenta a nossa fé. Isso nos traz a esperança. Então, viva isso que a Bíblia diz. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A primeira coisa, eu não estou sozinho. Porque só quem viveu isso sabe. É tão acolhedor quando nós percebemos que tem alguém orando com a gente. É tão reconfortante quando nós constatamos que tem alguém orando junto com a gente, pela mesma causa. Por essa causa eu me ponho de joelhos, diz a palavra do Senhor, apóstolo Paulo falando. Então é necessário, meus irmãos, que o crente não ande sozinho. Está aqui o exemplo da Josi. Ela não andou sozinha. E Deus, ele se manifestou, ele correspondeu e fez o milagre. Então, que essa lição sirva para nós. Não ande sozinho. O predador, o lobo, quando ele vê um rebanho de ovelhas, ele vem e tenta isolar uma para atacar aquela que está sozinha. Porque no rebanho, o lobo não prevalece. Mas na ovelha sozinha, é presa fácil. Não ande sozinho. Está aqui a prova. A Josi teve a vitória. A vitória em dose dupla. Esse lindo casal. Jovem e lindo casal. Porque ela não ficou sozinha. Ela pediu ajuda. E eu finalizo com a Bíblia dizendo: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. Outra tradução diz, ao seu irmão disse, tem bom ânimo. Tenha coragem. Não é fácil ter coragem sozinho, não. Mas quando tem mais alguém junto, fica mais fácil. Divide o fardo com alguém, carrega sozinho não, porque fica pesado. Tá certo? Deus abençoe mais uma vez, um cheiro no coração de vocês. Amo vocês de coração. Amém. E podem contar comigo e com a minha família sempre que precisarem. Amém, pastor. Muito obrigada. Né? Obrigado, Deus abençoe. E como minha esposa é pernambucana, quem sabe um dia a gente aparece aí para comer um cuscuz. Ótimo, cuscuz. Amém. Amém, pastor. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Fiquem na paz. Amém.